Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, vídeo de quarta-feira, aquele vídeo sem enrolação e hoje a gente vai falar sobre MRV. Foi a ação que mais chegou perguntas ali no Instagram e vamos falar principalmente porque na quinta e na sexta ela caiu muito, depois de uma reunião com analistas e a ação acabou despencando aí 11% em um dia, depois 6% na outra. Tô gravando na segunda antes da abertura, então não sei o que vai acontecer segunda, terça e quarta, que é quando o vídeo vai aí ao ar, mas de qualquer forma dificilmente ela vai recuperar toda essa alta. Logo, acho que vale a pena a gente falar e separar bem, né? O que é preço, cotação, do que são fundamentos, o que a empresa está entregando sobre aquilo que ela prometeu. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente ali embaixo se você gosta de MRV ou alguma outra desse setor e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu acho que é importante a gente separar bem, porque as pessoas costumam botar no mesmo bolo construção civil, né? E construção civil não é o mesmo bolo, tá? O formato, o trabalho, a forma de incorporação, o financiamento imobiliário de empresas que constroem Minha Casa Minha Vida é completamente diferente daquelas empresas que constroem para a classe média e alta de São Paulo, por exemplo. Tá? Então eu particularmente gosto sempre de separar as duas coisas, porque nesse momento aqui, quando a gente olha algumas informações aqui, eu gosto muito de olhar esse preço sobre valor patrimonial aqui, ó, que é essa terceira linhazinha aqui, a gente consegue perceber que todas as empresas Minha Casa Minha Vida, elas estão muito precificadas. Eu vou começar a colocar aqui, ó, Cury, 5,62 vezes valor patrimonial. Plano e Plano, 3,83 vezes valor patrimonial. Direcional, 1,95 vezes valor patrimonial. Até a Tenda, que ano passado foi 200% de alta, já está com 1,39 vezes valor patrimonial. A MRV está com 0,64 vezes valor patrimonial. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente aqui vai mostrar algumas coisas boas e vamos mostrar alguns problemas também da MRV. Só que você tem que estar ciente que ela está barata por causa disso. Tá? Isso de cara a gente já consegue perceber que ela está sendo precificada muito abaixo dos pares exatamente porque ela tem problemas. Aí cabe a você identificar se você quer correr esse risco ou não. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, né, a gente precisa pegar assim, o que a empresa prometeu e o que ela cumpriu. Né? Igual todo mundo deveria fazer, por exemplo, com político. Né? O que o político prometeu, o que ele cumpriu. Então, quando a empresa faz as promessas dela, ela faz as promessas dela, principalmente as empresas grandes, no Investor Day. E o Investor Day da MRV agora vai ser em fevereiro de 2024. Esse aqui é a apresentação do de fevereiro de 2023. Tá? Então, por exemplo, aqui, a MRV ela falou aqui um pouquinho sobre o que aconteceu de 2020 a 2022, por que a ação caiu tanto, por que os resultados caíram tanto, por que ela não teve lucro e logo ela não distribuiu dividendo nesse último ano, e aí ela mostra alguns pontos que ela espera conseguir. Né? Então, por exemplo, no quarto trimestre de 2023, a empresa esperava ter um ticket médio por unidade vendida de R$ 230 mil, subindo de 208 para 230. E quando você vai aqui no resultado do terceiro trimestre de 2023, a gente já consegue ver que a empresa já tem até vendas maiores do que essa. Né? Se a gente conseguir ver aqui, ó, vendas, e eu vou pegar só a parte da MRV aqui, ó. Não, aqui é MRV, 229 mil no terceiro trimestre, subindo, ó, 223, 198 no outro ano. Agora, isso aqui é só MRV incorporação, a MRV total que ela bota ali é esse daqui, ó, 239 mil, que inclui a Sensia, que aí sim é a empresa de média e alta renda da MRV, nem é média e alta renda, é aquele SBPE, aquele um pouquinho acima. Tá? Então, 239 mil aqui, quer dizer, ela prometeu chegar em 230 mil, no terceiro trimestre ela já fez isso. Tá? Aí ela aqui chega a falar margem bruta de novas vendas 33% em 2023 e no terceiro trimestre eu não lembro dela ter botado esse gráfico aqui, tá? Mas no
segundo trimestre ela tinha botado 31%. Eu não vou pegar todos os dados, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí ela chegou a colocar essa visão aqui, ó, 2025. Eu não vou pegar aqui o 2025, que o 2025 é quando a ação dispara, que aí é quando todo mundo vai me perguntar se ainda vale a pena. O 2023 aqui, o que ela prometeu? Ela prometeu receita operacional líquida de 6,6 a 7,2 bilhões. E no próprio terceiro trimestre aqui, ela já mostra, ó, que a receita líquida faltava só 1,3 bilhões. Só que na prévia operacional aqui, ela já mostra que ela vendeu mais de 2 bilhões de reais aqui, ó, 2,3 bilhões. A receita ela não é contabilizada exatamente no mesmo momento numa construtora, mas no trimestre passado ela fez 2,2 bilhões e receitou 1,9. Então é muito provável que pelo menos ela receite 1,9 de novo. É claro que eu teria que saber exatamente o POC de cada obra, quando andou, etc. Isso eu não vou conseguir saber com as informações públicas nesse momento, mas é muito provável que ela tenha chegado ou no 7,2 ou acima do 7,2. Então isso aqui ela bateu. A dívida líquida ela previa para esse ano 54% a 58%. No terceiro trimestre ela já tinha feito 45,6%, que é a meta para 2024. Aqui ela teve uma ajuda, ela emitiu 800 milhões em ações quando a ação subiu lá para R$13. Então acabou tendo uma ajuda, mas mesmo sem esses 800 milhões ela estaria dentro já desse range de 54% a 58%. E a margem bruta aqui, ó, 22,1% em 9 meses. Tá? E chegando aqui no guidance de 22% a 24%, que era o de 2023, sabendo que ainda falta o quarto trimestre. Agora, é interessante a gente entender que essa margem bruta da companhia aqui, ela está em alta, né? Está em alta forte. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali a queima de caixa, que foi a única coisa que ela não conseguiu, e é o que está trazendo aí alguma impaciência no mercado. Não estou achando aqui a margem, tá? Vamos ver aqui se eu consigo pegar no próprio aqui, ó. Margem bruta aqui, ó. Segundo trimestre 22,1, terceiro já 23,4. Então você vê que está crescendo aqui ao longo do tempo. Nos relatórios lá do Dica de hoje, eu explico exatamente por que isso está acontecendo, mas eu não quero tomar muito tempo de vídeo. Tá? E aí a prévia operacional aqui da empresa já mostra que a empresa não conseguiu a geração de caixa. Tá? Então, na geração de caixa aqui, a gente vê que a MRV Incorporação em 2023 gerou um consumo de caixa de 194 milhões, quando a meta era de 0 a 200 milhões de geração positiva de caixa. Então, ela furou, né? Mas você vê, ela conseguiu jogar aí 3 critérios positivamente, ela mostra que ela está numa melhora e ela não conseguiu esse. Só que no quarto trimestre ela já teve uma geração de caixa aqui de 137 milhões. Se ela conseguisse 137 milhões ao longo de 4 trimestres, o que acontece? Ela faz essa geração de caixa do 2024. Então eu particularmente vejo como algo ruim ela não ter conseguido nesse momento esse. Para mim o filme, né, o vídeo, o movimento importa muito mais do que a foto. Né? Então a foto de hoje da receita importa para mim muito mais ver que ela está em crescimento. A foto da margem, para mim, importa menos do que ver que essa margem está em crescimento, assim como a dívida importa para mim mais que ela está em queda, e assim como a geração de caixa mostrar que ela reverteu de um consumo de caixa para uma geração de caixa é muito mais importante nesse momento. Tá? Aí vocês vão me perguntar assim, cara, né, a geração de caixa está aqui para vocês conseguirem ver. Né? É muito provável que ela queria virar aqui no terceiro trimestre para a geração de caixa e acabou indo para o quarto. Por que essa geração de caixa ficou abaixo? Porque ela vendeu muito mais do que ela imaginava, o que acaba no final das contas sendo uma coisa boa. Por outro lado, ela acaba vendendo um pouco mais da carteira de recebíveis. Aí algumas pessoas estão falando muito mal. Ela não gerou caixa. Por quê? Porque ela vendeu a carteira de recebíveis. E aqui nesse slide daquela mesma apresentação, a gente vê que isso fazia parte da estratégia da empresa, venda da carteira de recebíveis. E aqui naquele mesmo slide,
né, naquela mesma apresentação, a gente vê que isso fazia parte da estratégia da empresa, visão de 2025, a venda da carteira de recebíveis. Tá? Então, quer dizer, tudo que a empresa prometeu, em termos de MRV incorporação, ela está entregando. Agora, por que, que o mercado, então, está fazendo a ação cair tanto? Afinal, o mercado ele pode ser ineficiente, uma burra ele não é. Né? Porque a empresa tem um braço lá nos Estados Unidos que chama Resia, que foi a compra da AHS antiga e que a companhia tem um modelo um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos não existe Minha Casa Minha Vida. Lá nos Estados Unidos tem um mercado muito consolidado de REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários aqui do Brasil. O que, que eles fazem? Eles compram imóveis residenciais locados, já alugados, né, e construídos e desenvolvidos para conseguir gerar renda. Então, esse é o grande objetivo da Resia. E a Resia, ela não está conseguindo entregar bons resultados e ela mostra isso aqui na prévia operacional dela. Vocês vão ver que a Resia conseguiu, nesse trimestre aqui, alugar mais 180 novas unidades, né? Ela vendeu, inclusive, um empreendimento aqui, ó, aqui, ó, 254 milhões de reais. O câmbio mais para baixo, né, mais valorizado do Brasil, atrapalha um pouco, tanto que o ticket médio aqui é de 1.257.000, mas o principal é juros nos Estados Unidos. Juros nos Estados Unidos estão muito altos, então os REITs acabam comprando por um cap rate mais alto. Quem entende um pouquinho de fundos imobiliários sabe que quanto maior o cap rate, menor o valor de venda, logo menor a margem que você acaba ganhando. E aí aqui a geração de caixa total ficou negativa em 103 milhões de reais, sendo 47 milhões na holding. O que aconteceu? A Resia consumiu 1 bilhão e 200 milhões em 2022, 1 bilhão e 186 milhões em 2023. Né? Então, a grande questão daí, da MRV, é o seguinte: o cara que não compra MRV, ele está preocupado com a Resia consumir todo o caixa da MRV e levar ela para o buraco. Tá? E eu entendo isso perfeitamente. Se a pessoa acreditar realmente nisso, cara, não compre MRV. Tá? Agora, qual é a minha visão? Primeiro, já está no preço, tanto que ela hoje negocia a metade da tenda e a 1/3 da direcional, e plano e cure nem vale a pena estar, né? 6 vezes menos de valor. Então isso já está um belo desconto. Segunda coisa, cara, eu acho que é dado que o juro nos Estados Unidos cai esse ano. Dificilmente vai acontecer alguma coisa no mundo que vai fazer com que a inflação volte a subir e o juro dos Estados Unidos suba mais, e aí a Resia continue consumindo 1 bilhão de caixa todo ano. Então, a partir do momento que essa taxa de juro começa a cair e inverte, né, isso que está acontecendo em 2022, 2023, a MRV começa a vender mais caro essas unidades e, no mínimo, esse consumo de caixa ele diminui. Tá? Então, na minha visão, já é um ótimo momento para você investir em MRV e ela tem um grande potencial de alta. Para terminar aqui, a companhia ela chega a citar, né, o que ela imagina para 2025 naquela mesma apresentação lá atrás. E o que ela mostra nessa apresentação aqui atrás é o seguinte, né, a MRV & Co. visão 2025 de lucro líquido. Tá? Aqui, 700 milhões a 1 bilhão da MRV Incorporação. Por enquanto, nada me diz que ela não vai chegar, porque a MRV Incorporação está batendo todas as metas. Né, tirando a geração de caixa ali nesse trimestre, nesse ano, mas mostrando que a desse trimestre já bateria do ano que vem. A Resia está com problema. Vamos imaginar que não bata a Resia. Esses outros são dois menorzinhos. Tá? Então, se a gente imaginar que 700 milhões mais esses dois vai dar entre 900 milhões e 1,1 bilhão, a gente já está falando de uma MRV hoje, né, negociada a 4 vezes lucro de 2025, por exemplo. Né, gerando 1 bilhão de reais de lucro, com 561 milhões de ações, você tem aí R$1,70, R$1,80 de lucro, né, que se a empresa resolver pagar metade disso de dividendo, você sabe que lá em 2025 deve estar com yield projetado de 12%, 13%, por exemplo, que ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Então, assim,
Tem lá seus riscos, é óbvio, eu acho que espero ter mostrado eles, mas quando você investe em small caps, é isso que você faz. Você pesa quanto você tem de risco contra quanto você tem de retorno. Né? Se realmente ela entregar lá 12, 13, 15% de yield em 2025, para quanto essa ação pode subir? Né? Em relação, se tudo der errado, quanto que ela pode perder? Né? Cair de 7 para R$ 2, para R$ 3, mais ou menos. Então é mais ou menos por aí. Small caps é dessa forma que você investe. Tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria aproveitar para convidar vocês, fazer um convite que no dia 23 agora, a gente vai ter uma aula magna falando como investir em small caps, mostrando um pouquinho dessa relação risco versus retorno, que eu considero muito importante na hora que você vai investir nesse tipo de empresa. Empresa que pode, enfim, né, tudo deixar a desejar, como pode fazer com que o teu patrimônio multiplique por 2, 3 vezes mais ou menos. Vale a pena assistir essa aula, é gratuita, mas você precisa se inscrever nesse link aqui de baixo ou entrar no grupo do Telegram que está aqui embaixo também, tá? Então, aguardo vocês, até a próxima. Sábado a gente tem vídeo, segunda a gente vai ter essa aula magna, espero que vocês gostem. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.